Olá, eu não vi você aí. Mesmo colocando a câmera, colocando o áudio, garantindo que tudo esteja microfonado. Ninguém acredita. Olá, como é que você tá? Meu nome é Danilo Gondim, eu sou um roteirista e eu resolvi fazer alguma coisa um pouco interessante. Eu resolvi escrever um roteiro completamente do zero em 48 horas. O motivo que eu quero fazer isso é só para ver se eu consigo. Eu acho que se eu mostrar para um público como é que eu trato a arte da escrita, mais pessoas podem tirar essa noção de que a arte da escrita é um bicho de sete cabeças e realmente se aprofundar na arte de escrever e tratar como trabalho manual, que é como eu gosto de tratar. Eu vou escrever uma história de começo, meio e fim em 48 horas. Ela não tem que ser boa, mas ela tem que ser completa. Eu acho que a arte da escrita é muito mistificada. Muita gente acha que é uma coisa dos deuses, sendo que na verdade é muito parecido mais com um trabalho braçal. Você sentar, fazer o seu trabalho e ir embora quando acabar. Eu vou escrever um roteiro em 48 horas para me desafiar e também para espalhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre narrativa. Aqui estão minhas condições. Primeira, tem que ser um roteiro de um longa-metragem. Então nada de curtas, nada de pilotos de série, nada de fanfics ou livros, tem que ser um roteiro cinematográfico de um filme. 2, eu tenho que escrever ele em 48 horas. Por isso, antes de eu realmente começar a escrever, eu vou garantir que eu tenha feito toda a pré-produção que eu vou precisar para escrever esse roteiro. Terceira, o roteiro não tem que ser bom, mas tem que ter começo, meio e fim. Ou seja, a história não acaba até que eu termine com um grande fim. Ela pode ser longa ou pequena, mas tem que ser completa. Bem, agora que eu já expliquei o que eu vou fazer, vamos realmente começar com a pré-produção ou o preparo que eu vou assumir agora para garantir que eu consiga escrever isso em 48 horas. Minha mãe me deu esse café de açaí que ela comprou no Pará. Não sinto nem o café nem o açaí, mas... Bem, a primeira coisa que a gente vai decidir é qual é que vai ser o gênero da nossa história. Eu sei que muita gente pode achar que gênero é uma coisa muito complexa, mas não é tanto assim. Gêneros são uma série de características que a gente usa para categorizar uma história. E não existem tantos gêneros assim na narrativa. Na verdade, só existem 11 gêneros narrativos. E para quem quer saber, esses são os 10 gêneros narrativos. Comédia e ação não são gêneros, são suplementos. Danilo do Futuro aqui, estou editando aqui o documentário. Eu esqueci completamente de Indiana Jones. E Indiana Jones é um filme de ação. Então, não, eu estou errado. Ação é um gênero. E eu devia ser idiota por esquecer. Eu ainda assim defendo que comédia não é um gênero, é um suplemento. E se quiser ouvir minha opinião sobre isso, escute meu podcast, que não existe. Como só existem 10 gêneros narrativos, eu só preciso escolher um deles para ser meu norte, e com isso eu já tenho um grande caminho andado na história. Então vamos começar eliminando alguns gêneros. Como eu não tenho tempo nem disposição para fazer uma pesquisa muito detalhada, eu já estou cortando o gênero de guerra, porque eu sei que eu não conseguiria fazer em 48 horas. Eu também estou cortando o gênero de não ficção, já que, bem, eu preciso contar uma história narrativa. Bem, vamos lá. Eu acho que a maneira mais justa de eu decidir qual que vai ser o gênero que eu vou escolher para minha narrativa vai ser aleatório. Então, nessa cumbuquinha aqui, tem todos os gêneros que eu estou disposto a escrever nas próximas 48 horas. Eu vou pegar um e esse vai ser meu norte. Então, vamos lá. Não tô olhando. E foi. Oh, Faroeste. Legal. Eu meio que tava esperando esse, pra falar a verdade. Então já está decidido o meu gênero, é o gênero de faroeste, podia ter sido qualquer outro, mas vai ser o gênero de faroeste. Então tá, gênero de faroeste. Eu tenho uma certa experiência com faroeste, já tendo escrito curtas metragens de faroeste e até mesmo alguns ensaios sobre o gênero de faroeste. Então, na verdade, o faroeste é uma coisa muito fácil para mim e eu agradeço de ter pegado isso. Eu gostei, fez bem para mim, eu podia ter me virado com qualquer outro gênero, mas eu dei sorte, peguei algo que eu sabia. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi decidir o gênero da nossa história, que é o faroeste. Então a segunda coisa que eu tenho que fazer é decidir então quais são as minhas obras que vão ser tanto inspirações quanto influências. Ou seja, quais são as obras que realmente vão me afetar. Como eu não tenho tempo de fazer uma pesquisa muito detalhada, eu vou só pegar aqui no topo da minha cabeça os 3 filmes de faroeste que eu mais gosto.
Bone Tomahawk, do Kurt Russell, com aquele diretor que eu não sei o nome, acho que o nome dele é Dave S. Craig. Django Livre, do Tarantino, excelente filme. E McCabe e Mr. Miller. Acho que o nome aqui no Brasil é Quando os Homens São Homens, sei lá. Esses são os meus 3 filmes de faroeste favoritos. Tá bom? Ok, tá. Isso de novo. Esses filmes de faroeste que eu peguei no topo da minha cabeça. Se eu parar pra pensar, eu consigo pensar em outros, mas esses foram 3 que vieram na minha cabeça. Então, o que esses 3 filmes têm em comum? Bem, primeira coisa é que ambos são faroestes, tá? Eu acho que ninguém aqui vai discutir que esses filmes são ficção científica. Não, são faroestes. A segunda coisa que eles têm em comum é que eles são cruéis. Bone Tomahawk começa com a cena de um cara sendo degolado. Django Livre é sobre a escravidão nos Estados Unidos. E McCabe e Mr. Miller tem uma crueldade muito sutil, que é uma crueldade que mostra como é que era a vida no Velho Oeste. Não é uma versão fantasiosa tipo John Wayne, que eu odeio, mas uma versão mais real, mais bruta. Então essa é a primeira coisa que eu quero retratar no meu roteiro, que é uma realidade verdadeira. Não fantasiosa, não cruel, apesar de eu querer que seja um pouco cruel, mas uma realidade verdadeira. Pessoalmente, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de fazer alguma coisa tipo McCabe e Mr. Miller, mas como não tenho tempo para aprofundar muito na obra, tem que ser uma história simples. Os melhores faroestes são histórias de vingança, então vai ser uma história de vingança de faroeste. E, por fim, uma coisa que é importante é que eu sou brasileiro. Logo, eu tenho que adicionar um elemento brasileiro na minha história. Normalmente, pessoas quando pensam em faroeste brasileiro pensam no cangaço, o que é verdade, só que eu sou de Brasília. Então, eu não tenho tanta influência assim do cangaço quanto eu gostaria de ter, mas eu tenho do Cerrado, especialmente do Goiás. Então, uma história de faroeste que se passa no Goiás, ou que tem como tema o Grande Goiás, acho que seria interessante. Então vamos recapitular o que eu já tenho da minha obra antes de escrever. 1 é um faroeste. 2 vai ser sobre vingança, inspirado no trabalho do Django Livre do Tarantino e no filme Bone Tomahawk. E por fim, vai se passar no Goiás. É uma história que se passa no Goiás, é um faroeste goiano, cruel e... é um faroeste goiano. Bem, então é isso. Então eu já tenho aqui uma boa base para começar a minha jornada de roteiro. Ao decorrer desse documentário, ou desse vídeo ensaio, vocês vão ver mais o meu processo. Ok, eu estou aqui na minha mesa de trabalho analógica. Tirando esse celular que está filmando aqui a ação, eu normalmente não uso computadores nem nada aqui, que é justamente para eu separar o digital do normal. Enfim, eu já tenho a logline da minha história. Se você não sabe o que é logline, simplificando, é a sua história resumida de uma maneira extremamente simples. Qual é a sua história, qual é o objetivo do seu personagem e qual é a problemática de caráter dele. Ou seja, o que é que impede o seu personagem de alcançar o objetivo dele ou dela. Eu já tenho a logline, eu já tenho uma sinopse básica de onde eu quero que vá a história e agora eu estou trabalhando na beat sheet, que é a sua história resumida cena por cena. Eu não estou seguindo a beat sheet do Blake Snyder, do Save the Cat, porque honestamente eu acho Save the Cat um livro bosta e eu não gosto do Blake Snyder como roteirista. Ele escreveu só 2 roteiros que viraram filme e os 2 filmes foram ruins. E se você já leu Save the Cat, você vai ver que ele gasta mais tempo reclamando de filmes como o Homem-Aranha do Sam Raimi ou a Amnésia do Christopher Nolan do que falando bem de filmes. Eu não gosto do beat sheet do Save the Cat. A minha beat sheet é simplesmente cena 1, tal coisa acontece, depois tal coisa acontece, depois tal coisa acontece. E é isso que eu estou fazendo. Então, quanto mais cedo eu terminar essa beat sheet, mais cedo eu começo a escrever o resto do primeiro tratamento à mão desse caderno. E aí, com o primeiro tratamento pronto, eu vou para o computador e faço o segundo tratamento. Mais uma coisa. Eu falei que uma referência seria uma McCabe e Mr. Miller do Robert Altman, ou Quando Homens São Homens.
Só que não vai ser não. Na verdade, eu tô percebendo que a coisa que mais está sendo uma referência é Bravura Indômita. Bravura em True Grit, do Charles Portis e a adaptação dos irmãos Coen. Porque no final das contas é uma história de vingança que eu tô escrevendo. Então vai ser simplesmente de pessoa vai atrás de cara até achar o cara e depois pega a vingança. Tá começando a ficar noite, daqui a pouco eu vou parar pra dormir e aí eu volto. Ok, eu acabei de acordar. Eu tô há cerca de 4 horas desde que eu comecei a escrever. Eu obviamente não tô contando as horas que eu tiro pra dormir porque eu não sou idiota, né? Eu não vou sacrificar sono por um trabalho que eu sei que não vai rolar. Eu terminei o beat sheet antes de dormir e eu escrevi cerca de 7 ou 8 páginas. O meu maior problema tá sendo que eu tô achando que eu tenho mais tempo do que eu realmente tenho. Eu mandei uma mensagem para um amigo quando eu comecei isso, falando que eu ia reler uns livros de faroeste, ler uns quadrinhos, só para eu entrar no mundo. Aí ele falou que isso meio que quebra o propósito. Se você se prepara para isso, você meio que está quebrando a regra que você me fez, que é escrever em 48 horas, e eu tive que concordar. Então, eu não li nada, eu não reassisti nenhum filme, eu não vivi o universo. A única coisa que eu realmente fiz foi fazer uma pequena playlist de faroeste, de músicas que eu acho que remetem faroeste, e escutar ela quando eu não tô escrevendo, quando eu tô me preparando. Mas enfim, eu tô achando que eu tenho mais tempo do que eu realmente tenho. Então esse está sendo o maior problema. Normalmente eu escrevo o primeiro tratamento à mão. Eu gosto de escrever à mão porque você tem mais ideia e eu acho uma coisa mais analógica. Só que eu não estou com tempo. Então uma coisa que eu vou fazer é que cada vez que eu completo 15 páginas, eu vou pro computador e eu abro o Final Draft e eu transcrevo essas 15 páginas. Normalmente eu só transcrevo depois do primeiro tratamento, se tiver completo, só que de novo, sem tempo. Então é isso. Oi, Danilo do Futuro aqui de novo, terminando de editar. Só para avisar que a próxima update tá fora de foco. Porque eu sou um idiota e eu esqueci de tirar o foco correto da câmera. E depois eu voltei a escrever sem verificar a filmagem. E aí eu achei que seria desonesto eu regravar de novo falando a mesma coisa. Então, está fora de foco. Felizmente não é trabalho pago, porque se fosse eu estaria fudido. Então, tá aí, desculpa. Eu tô aqui fazendo um update. Já fazem mais de 12 horas que eu tô escrevendo. E tá. O maior problema tá sendo o fato de que não é tão longo quanto eu imaginava que seria, certo? Ainda vai ser um longa, mas talvez tipo um longa de televisão, tipo 60 minutos no máximo. Pra quem não sabe, normalmente em um roteiro uma página é 1 minuto, normalmente, não é uma regra na pedra. E eu tô cerca de já umas 20 páginas no computador aqui atrás. E umas 30 páginas à mão. A questão realmente é o tempo. A questão realmente é que eu não tenho tempo de fazer uma coisa muito maior. E por causa disso eu tô fazendo uma coisa muito enxuta, né? Eu não tô dando tempo pros personagens se desenvolverem, serem pessoas reais, né? Eu tô só escrevendo isso acontece, isso acontece, isso aqui acontece, Outro grande problema tá sendo o diálogo. Por quê? Eu não tenho a menor ideia de como pessoas falavam em 1902 em Goiás, que é onde se passa a história. Eu não tenho a menor ideia de que forma as pessoas deviam falar, então eu
tô relendo as páginas, eu tô achando o diálogo muito moderno. O que não é um problema necessário, né? Já que muitos faroestes têm um diálogo relativamente moderno. São poucos os faroestes que realmente pegam o diálogo da época. Tipo, o Bravura Indômita é um faroeste com o diálogo da época que foi feito. Mas a maior parte tem um diálogo extremamente moderno. Mas vou continuar. Então é isso. Esse foi o update. Tá de noite aqui. Essa é a semana mais quente do ano, aparentemente. E tem gente que acredita que aquecimento global é uma mentira. Então tá. Eu vou voltar a escrever. E aí então... Nada de mentira. Acho que eu vou sair pra comprar uma Coca-Cola, que eu tô sem mexer meu corpo há horas. Então vejo vocês em 15, 20, na próximo update. Esse é o update. Eu agora devo ter escrito por mais de 14 horas hoje. E bem, não vai ser um longa-metragem. Eu não tenho tempo de escrever um longa-metragem. Eu tava pensando no começo do desafio que, tipo assim, que se eu tivesse me dado tipo uma semana para eu pensar na estrutura com um pouco mais de calma, eu acho que eu conseguiria escrever por 1 hora. Só que não tá sendo o caso. Eu fui pegar o que eu já escrevi, eu fui dar uma lida no que eu já escrevi, que muita gente não lê o que escreve, que eu acho uma idiotice. E muitas das coisas que eu escrevi era só encheção de linguiça. Eu tava só falando coisa por falar, tava enchendo cena que não precisava. Aí então eu fui cortando, cortando e cortando. E quando eu percebi, eu tinha menos de 17 páginas. Das não sei quantas que eu escrevi. O que é bom. O que é bom. Acho que, se não me engano, foi Stephen King que falou que você sempre acaba cortando muito mais do que você escreve, né? Então... Enfim. Não vai ser um longa-metragem. Eu não tive tempo, nem energia de escrever um longa. E eu já tô finalizando por hoje. Eu vou acordar e vou terminar o resto da escrita. Que vai ser só mais algumas 5 páginas, das quais eu vou transcrever e vai ser umas 3. Aí acabando tudo isso, eu falo que eu compartilho a história e falo minhas opiniões finais desse desafio. Bem, tô aqui na manhã do último dia, tá cansativo. Eu sei que eu devia ir direto pro computador e terminar de escrever, mas eu não faço isso. Eu não gosto de acordar e já trabalhando. Na verdade, eu gosto de me exercitar um pouco. Considerando o fato que roteiristas e escritores passam a maior parte do dia sentados, eu acho que é importante você se exercitar um pouquinho, né? Então, pela manhã, normalmente eu ando de patins, só que acabei de voltar, vi que um babaca tinha colocado vidro na porra da quadra e tava impossível de andar de patins. Então, eu vou tacar umas bolinhas aqui, o que é bom também, né? Porque fazer um trabalho manual ajuda você a se concentrar um pouco, né? Fazer um trabalho muscular. Se não me engano, acho que foi o Aaron Sorkin que fazia isso, que ele ficava jogando bola só pra ter ideias. E depois ele tomava um banho. Eu vou jogar aqui uma bolinha um pouquinho. Então eu vou terminar de trabalhar e escrever o roteiro. Sorte que é feriado, então eu consigo fazer isso. Bem, eu consegui, né? Eu escrevi um roteiro em 48 horas, 47.
Vamos então falar o que eu aprendi escrevendo roteiro e quais foram as minhas maiores dificuldades. Bem, a primeira coisa foi que quando eu percebi que eu não teria tempo de escrever um roteiro de longa-metragem mesmo, foi muito fácil para eu abandonar qualquer ideia longa que eu tivesse, qualquer ideia de progressão de personagens, qualquer ideia de arco de personagem, de reviravoltas e tudo. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Outra coisa que eu percebi é que, tipo assim, se eu tivesse feito há uma semana, tipo, me preparando para escrever, para eu só ficar 48 horas realmente escrevendo, eu teria tido uma história completamente diferente. Talvez, eu não estou dizendo que eu conseguiria ter escrito um roteiro inteiro, estou dizendo que minha história seria completamente diferente, porque eu queria buscar mais referências, tentar fazer mais. Essa não é a primeira vez que eu escrevo um roteiro em 48 horas, não é nem a primeira vez que eu escrevo um roteiro em 48 horas de um curta-metragem. Mas é a primeira vez que eu pego alguma coisa do zero. Que eu pego alguma coisa simplesmente. Eu vou pegar aqui um gênero aleatório e escrever uma história com base nisso. A minha sorte é que eu já escrevo análise de filmes desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, eu tenho aqui na minha casa uns 5 ou 6 cadernos todos cheios de crítica de filme, em que eu escrevo uma crítica de um filme que assisti, minhas opiniões, tudo, etc. Então uma coisa que eu fiz foi eu peguei as críticas desses filmes de faroeste que eu já vi e reli meus pensamentos sobre eles. Quando eu digo que foram 48 horas, não foram 48 horas passadas. Eu realmente escrevi 48 horas direto, tirando que no primeiro dia eu tirei um tempo para dormir que eu esqueci de cronometrar. Achei que não precisava cronometrar, mas aí então eu percebi que não. Cronometrar faz parte do desafio, então eu cronometrei mesmo o meu horário de sono. Só que como eu já adiantei muito trabalho, eu não perdia muito, né? Eu podia ter dormido por 8 horas, eu estava com o trabalho adiantado. Por que eu gastei 2 dias da minha vida num projeto que ninguém vai ver? Esse roteiro tá bom, mas não tá excelente. Eu não sei como sair para ninguém. Ainda mais que ele precisa de muito trabalho e eu provavelmente não vou trabalhar nele de novo. A resposta é simples, porque eu quis. Eu quis me desafiar como roteirista e eu pensei que faz tempo que eu não escrevo pelo simples prazer de escrever. Existe uma coisa muito interessante, que é quando você escreve sem pretensão nenhuma de que alguém veja. Você escreve sem ter pretensão nenhuma que alguém leia, que alguém comente, que alguém critique aquilo. Você escreve só pelo ato. E eu simplesmente achei que seria interessante se eu fizesse esse desafio de novo, que eu já faço já faz algum tempo, e eu filmasse e mostrasse para uma audiência. Afinal de contas, eu sou um cineasta. O que eu mudaria do roteiro? Eu reli ele agora há pouco. A coisa mais difícil mesmo, foram os diálogos. Por quê? Porque, eu não sei se já mencionei, eu não sei como é que pessoas falavam em Goiás. Essa foi a coisa mais difícil. Eu tenho uma facilidade muito boa com diálogo, já que diálogo é personagem, né? A forma como o personagem fala alguma coisa diz quem é o personagem. Quando você tem um personagem que fala, por favor, me vê um pedaço de pizza, e outro que fala, ei, me vê uma pizza aí. Você tem 2 personagens diferentes. Então, essa foi a coisa mais difícil, que os vilões do meu faroeste quase todos falavam da mesma maneira. Tem uma coisa que eu gostei no roteiro, foi tipo o timing, que é um timing que eu normalmente não exploro muito. Porque, tipo assim, porque eu gosto de deixar as cenas um pouquinho mais interessantes, colocando um pouco mais de diálogos para não entrar de cabeça numa outra cena, só que aqui eu não tive esse tempo. Eu fui corte rápido, tal coisa acontece, imediatamente a gente não vê nem o build-up da cena, a gente já vê só o resultado de tal coisa acontecendo na próxima cena. Não sei porquê, isso não lembrou História de Tapei, aquele filme taiwanês do Edgar Wright, tem alguns aspectos que são similares ao meu roteiro, mas me lembrou isso. Não sei porquê, mas me lembrou isso. Uma coisa que acontece bastante, quando você releva trabalhos, você percebe que tem algumas coisas que você percebe a referência de outras, só fazem sentido pra você. Enfim, eu gostei do desafio, eu gostei do resultado. E eu dei um pouco de sorte. Antes que alguém pense aqui que eu planejei, não planejei nada. Eu dei um pouco de sorte porque foi um faroeste, um gênero que eu tenho muita afinidade.
tanto como fã e como praticante. Eu já escrevi alguns roteiros de faroeste, todos ficaram horríveis, ninguém nunca vai ler. E eu também tive o fato de que eu tinha que fazer as 48 horas, então meu cérebro não tinha muito tempo para parar e pensar, eu tive só que fazer. E bem, a história no fim das contas ficou assim. Um homem extremamente doente com tuberculose e determinado busca vingança pela morte da sua família no Cerrado Goiano. Então é isso, eu acho que isso é a coisa mais principal, que eventualmente você tem que ser um punk e falar, foda-se, em 48 horas eu vou ter um projeto novo completo. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele vai existir. Eu não sei mais o que falar. Continuo escrevendo e espero que vocês tenham gostado do vídeo.